Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você está assistindo. Meu nome é José Martins Neto e eu irei apresentar a aula 2 a respeito de cinemática em uma dimensão. Farei um breve corte agora para posicionar a câmera. Retornando à gravação. Essa é a aula 2 de cinemática em uma dimensão e vou apresentar primeiro o sumário da aula. Trabalharemos os seguintes tópicos: deslocamento, velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea, aceleração média e instantânea. Esses são os tópicos fundamentais, eu irei trabalhar com outros conforme a aula seguir. A princípio, vou apresentar os conceitos fundamentais que usaremos na aula, que é primeiro a descrição do que é cinemática, que é uma parte da mecânica que descreve o movimento de objetos físicos. A gente ainda não se preocupa com o que está causando os movimentos, nós apenas dizemos que um objeto se move quando sua posição muda com o tempo. Apenas isso que vamos levar em consideração. Outro conceito fundamental é o de partícula. Um corpo é considerado partícula quando ele obedece às seguintes considerações, as seguintes características, que são 4. A primeira é: suas dimensões são desprezíveis quando comparadas às distâncias relevantes do problema. Imagine, por exemplo, um grão de areia no deserto. O comprimento dele é irrelevante nesse caso, né? Já é uma característica. O objeto é pontiforme, ou seja, ele é meramente um ponto, e todos os seus constituintes se deslocam na mesma direção e sentido, com a mesma velocidade. Além disso, esse objeto não apresenta movimento de rotação, ou seja, ele não está girando, em torno do seu próprio eixo. Nessa aula, além desses conceitos, vamos ver o movimento ao longo de uma linha reta, cinemática em uma dimensão, e vamos assumir que os objetos em movimento são todos partículas, ou seja, eles obedecem essas quatro características. E um exemplo aqui de movimento em uma dimensão que eu criei é esse movimento ao longo do eixo X, Convencionalmente, a gente coloca que o sentido positivo da posição é em direção à direita, Perceba que a setinha aqui está para a direita. O que isso significa? Que da origem para a direita, os valores serão positivos e no sentido oposto, os valores serão negativos. Porém, isso é meramente uma convenção, Se eu colocasse a setinha para a esquerda, seria o oposto. Os valores positivos seriam da origem para a esquerda e os negativos da origem para a direita. Vamos agora para o conceito de deslocamento. Basicamente, o deslocamento é a mudança da posição em torno do eixo, que a gente está trabalhando. Quando um objeto move-se da posição x1 para a posição x2, a mudança na posição é descrita pelo deslocamento, que é dado pela seguinte forma: x2 menos x1. Tudo bem, mas o que é o x2 e o que é o x1? O x1 é a posição inicial e o x2 é a posição final. Então a gente pode ler isso de outra forma, Posição final menos posição inicial, ou variação da posição, Agora vamos para alguns exemplos. Eu vou considerar que o movimento, na maioria dos exemplos, ele começa no zero, Vamos do 0 até o 1, do 0 até o 2 e do 0 até o 3. Vamos calcular o deslocamento nessas situações. Δx no primeiro exemplo será 1, que é a posição final, menos a posição final, que é o 0, Não, perdão. 1 é a posição final e o 0 é a posição inicial. Então, nesse caso, o deslocamento foi de 1 unidade de comprimento. No segundo exemplo, o Δx será 2, que é a posição final, menos a posição inicial, que é o 0, que vai dar 2 unidades de comprimento. A unidade de comprimento ela pode ser metro, quilômetro, No sistema internacional, a unidade será o metro. E no terceiro exemplo, a posição final é o 3 e a inicial é o 0. Então ficará 3 unidades de comprimento. Ok? Vamos para mais alguns exemplos.
Posicionar novamente o caderno. Pronto. Vamos do 0 até o menos 1, do 0 até o menos 2 e do 0 até o menos 3 agora. O outro sentido do eixo, né? Δx será a posição final, que é o menos 1, menos 0, que vai dar menos 1 unidade de comprimento. Esse é o primeiro exemplo, vamos para o segundo. A posição final vai ser menos 2 e a posição inicial vai ser 0. Então ficou menos 2 menos 0, menos 2 unidades de comprimento. No terceiro exemplo, a posição final é o menos 3 e a inicial é o 0, então fica menos 3 menos 0 e o deslocamento foi de menos 3 unidades de comprimento. Agora vamos para uma observação muito importante a respeito do deslocamento. Perceba que se eu parto do 0, vou até o 7, volto até o 0, do 0 eu vou até o menos 7 e do menos 7 eu vou até o 0, qual foi o deslocamento? Bom, o deslocamento ele não se importa com a sua distância percorrida, né, real de uma viagem. A distância percorrida real de uma viagem é irrelevante quando analisamos o deslocamento. O que a gente está levando em consideração no deslocamento é meramente a sua posição inicial e a final, né? Então, nesse exemplo, do 0 até o 7, do 7 até o 0, do 0 até o menos 7, do menos 7 até o 0, o seu deslocamento foi 0, porque você parte do 0 e volta para o 0. E então o seu deslocamento foi 0. Tá, mas e qual foi a sua distância percorrida, né? A sua distância percorrida foi 7, 7 de novo, 7, 7 de novo. Então foi 7 vezes 4, né? Você percorreu, portanto, 28 unidades de comprimento. Então perceba que existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o deslocamento é a quantidade vetorial. Então ele tem direção, sentido e magnitude. Porém, perceba que como essa aula é a respeito de cinemática em uma dimensão, como só tem uma dimensão, só terá uma direção. Então é meio que dá para desprezar a direção do movimento se a gente está trabalhando em apenas uma dimensão, né? Então a gente só vai considerar o sentido, né? Em qual sentido que ele está indo, né? Da direção, e a magnitude, né? O quanto ele se mexeu nesse sentido. Por exemplo, do 0 até o 2, a magnitude é 2, do 0 até o menos 2, a magnitude é menos 2, né? Pronto, feitas essas observações, podemos partir para o conceito de velocidade vetorial média. Posicionar direitinho. Pronto. Primeira coisa importante é que agora é uma grandeza vetorial, né? Da outra também era, porém aí poderia desconsiderar a direção, né? E a velocidade média é medida em metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades e é dada pela seguinte fórmula, né? Primeiro que aqui a representação é V, AVG é average, né? Do inglês que é média, médio, e a setinha em cima, né? Representando que é um vetor, isso aqui, a velocidade vetorial média é um vetor, e é dado por x2 menos x1, que é a diferença, né, das posições, o quanto você variou a posição, deslocamento, sobre t2 menos x1, né, que é a variação do tempo. A gente pode ler isso como Δx sobre Δt, né? A variação da posição sobre o intervalo do tempo. Vamos para um exemplo aqui. Dado um objeto, né, que parte do menos 2, agora a gente está trabalhando em metro. Ele parte do menos 2 e vai até o 3, né? A posição dele varia do menos 2 até o 3, no seguinte intervalo de tempo, né? O Δt igual a 5. O tempo inicial era 2 e o tempo final foi 7. Então o Δt foi 5, né? A variação do tempo. Então a velocidade média, nesse exemplo, vai ser a posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é menos 2, sobre o tempo final, que é 7, menos o tempo inicial, que é 2, né? Ficou 5 sobre 5, que dá 1 metro por segundo, né? Que as unidades estão em metro e segundo.
Agora vamos para o conceito de velocidade escalar média. Posicionar direito na câmera. Pronto. A velocidade escalar média, diferente da velocidade vetorial média, é uma grandeza escalar, né? Tal como diz o nome. E ela é definida em termos da distância total percorrida, não é mais o deslocamento, é a distância total, em um intervalo de tempo. E será dada por S, AVG, né, de average, igual a distância total sobre o intervalo de tempo. Basicamente, a distância que você percorreu e o tempo que você levou para percorrer ela. Essa será a velocidade escalar média. E ela não é um vetor, né? Perceba que não é um vetor. Então, vamos para intensificar essa diferença, vamos dar um exemplo, né? Da velocidade vetorial média e da velocidade escalar média. Qual é a diferença? Bom, vamos supor que tem um carro girando em torno de uma estrada, né? Uma estrada circular. Ele está andando em uma estrada circular. E vamos analisar a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média desse carro. Bom, consideremos que a velocidade dele está sendo constante em todo o percurso. Então, a velocidade escalar média em cada ponto desse percurso é constante, certo? Que é a distância total sobre ΔT. Porém, a velocidade vetorial média será diferente em cada ponto desse percurso, porque agora estamos considerando a direção, né, do movimento. Aqui ele está andando para cá e aqui ele está andando para cá, ou seja, são vetores diferentes. Apesar da magnitude desses vetores serem iguais, como a direção e o sentido são diferentes, eles não são iguais, né? Então perceba a diferença entre a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. Agora vamos para os conceitos de velocidade instantânea e os seguintes, né? A velocidade instantânea é o quão rápido o objeto se move em um instante. Perceba que um instante é um intervalo de tempo muito pequeno mesmo. Basicamente é o tempo zero, né? Um instante. Porém, como o tempo zero é algo bem prático, né, de se medir na vida real, a gente vai dizer que o ΔT, o intervalo de tempo, ele tende a zero. Né? Então, a velocidade instantânea, que é expressa por V maiúsculo, vai ser igual ao limite em que o ΔT tende a zero de Δx sobre Δt, que é a variação da posição sobre um intervalo de tempo, né? Em que o intervalo de tempo tende a zero. A gente está trabalhando em um instante. Isso, como a gente já bem sabe, é a derivada da posição em relação ao tempo, né? Derivada de x em relação ao t. E isso é medido em metros por segundo. Agora vamos para o conceito de aceleração média. Bom, a aceleração é o quão rápido a velocidade está mudando, ou seja, ela pode estar aumentando e diminuindo, em um intervalo de tempo. E isso é medido em metro por segundo quadrado. Por que segundo quadrado? Perceba que é a velocidade que está mudando e ela está mudando em função de um tempo, né? Em um intervalo de tempo. A velocidade é medida em metro por segundo, então é como se o metro por segundo estivesse variando em função do tempo, né? Então fica metro por segundo sobre segundo. Aí fica metro por segundo quadrado, entendeu? Aí a fórmula é AVG, de average, né? Será igual a variação da velocidade, né? Velocidade final menos a inicial, sobre um intervalo de tempo, né? O tempo final menos o tempo inicial, que a gente pode ler como a variação da velocidade sobre o ΔT, né? A variação do tempo, intervalo de tempo. E a aceleração instantânea, tal como a gente viu na velocidade instantânea, é o quão rápido a velocidade muda em um instante. A gente está trabalhando com um instante novamente. E a velocidade muda, ela pode mudar tanto para mais quanto para menos, né? A aceleração. E a aceleração instantânea será dada pela seguinte fórmula: A igual ao limite, quando ΔT tende a zero, que seria um instante, né? De ΔV sobre ΔT, né? A variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? O intervalo de tempo. E isso a gente já sabe que vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso implica que
a aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, será, perceba que a velocidade, esse v aqui, a gente já calculou, né? A velocidade instantânea vai ser a derivada de x em relação a t, que é a derivada da posição em relação ao tempo, né? E a gente pode substituir esse v, então vai ficar a derivada da posição em relação ao tempo em relação ao tempo, né? Então vai ficar a aceleração instantânea é igual à derivada segunda da posição, né, do x, em relação ao tempo. E agora vamos para um caso muito peculiar, né? O movimento com aceleração constante, quando a aceleração não está mudando, né? Como é um caso muito comum, bastante comum, vamos desenvolver as equações desse caso, né? A aceleração será a derivada da velocidade em relação ao tempo, que implica que a dv, né, vai ser igual a dt, o que implica que se a gente integrar dos dois lados, né, na igualdade, a gente vai ter a integral de dv igual a integral de a dt. A gente pode tirar esse a, né, que é uma constante, então ficará igual a integral de dt, o que implica que a velocidade será igual a at mais c, que é a constante de integração, né? Como a gente pode calcular essa constante de integração? Basta a gente fazer com que o tempo seja zero, né? Então, determinando a constante. V em função de zero será V0, né? A gente vai escrever V em função de zero como V0, aqui é como se fosse um termo, né, que a gente criou. V0 será A em função de zero, né? Porque o A está em função do tempo aqui, mais C, a constante, que implica que o V0 que a gente criou, ele será constante. E o V0 nada mais é que a velocidade inicial, porque quando o tempo é zero, significa que a gente não está considerando nenhuma aceleração naquele movimento. Então, o movimento, né, a velocidade naquele caso, vai ser meramente a velocidade inicial, né? Porque não houve tempo para o movimento sofrer uma aceleração. Então, essa é a equação 1, né, que a gente vai usar nesses casos que a aceleração é constante. Será v igual a v0 mais at. O v é a velocidade final, o v0 é a velocidade inicial, o a é a aceleração e o t é o tempo, né, o tempo que percorrido. Vamos desenvolver a nossa segunda fórmula. V é a derivada da posição em relação ao tempo, né, como a gente já viu, o que implica que dx será igual a v dt, e isso é igual a v0 mais at dt igual a v0 dt mais at dt, o que implica que, se a gente integrar dos dois lados, a gente vai ter a integral de dx igual a integral de v0 dt mais a integral de t dt, o que implica que x será v0t mais at ao quadrado sobre 2, mais a outra constante de integração, né? Eu usei a mesma letra aqui para a constante, que é a anterior, porém são constantes diferentes, né? Então vamos determinar essa constante também. Novamente, a gente determina ela quando o tempo é igual a zero. Então ficará x em função de zero, que a gente vai chamar de x0. x0 igual a v0 em função de zero, mais a 0 sobre 2 mais c. Perceba que isso aqui dá zero, isso aqui também dá zero, então teremos que c será igual a x0. Portanto, x em função de t será x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. X é a posição final aqui, x0 é a inicial, v0 é a velocidade inicial, t é o tempo, e o a é a aceleração, né? E essa é a equação 2 que usaremos para esse caso em que a aceleração é constante. Agora, vamos plotar. Deixa eu consertar aqui a câmera. Foi, né? Agora, vamos plotar os gráficos, né? Plotando a posição x em função de t. Esse é o gráfico. Perceba que ele é uma parábola. Por que ele é uma parábola? Porque a variável x, que está em função de t,
na fórmula o t está ao quadrado, né? Então fica uma função parabólica. E o x0 aqui, né, do eixo x, ele demarca o ponto que a função intercepta o eixo vertical, né? Aqui é a função xt, aqui é o eixo x, aqui é o eixo t. Plotando a velocidade em função do tempo, né? Perceba que na fórmula, agora o tempo tem expoente igual a 1, né? Então será uma reta. E a reta começa no ponto v0, né? A função intercepta o eixo vertical no v0. Então a reta começa aqui. Ó. Por fim, plotando a aceleração em função do tempo. Como a gente está trabalhando no caso em que a aceleração é instantânea, né? A aceleração é constante, será um gráfico de uma linha reta, né? Uma linha reta. Então a aceleração nesse caso é constante. Porque todos esses gráficos aqui é naquele caso que eu falei, né? Deixa eu voltar aqui. Todos esses gráficos são em relação a esse caso aqui, que é um movimento em aceleração constante. Mais um tópico. Vamos analisar o movimento de um objeto. Até agora, a gente viu duas coisas que interferem no movimento, né? A velocidade e a aceleração. A gente pode dizer algumas coisas sobre o movimento. Quando a velocidade é positiva, a gente diz que o movimento é progressivo, né? Quando a velocidade está no mesmo sentido do eixo que a gente determinou, então o movimento é progressivo. Se a velocidade está em um sentido oposto, né, ao eixo que a gente criou, nesse caso aqui a velocidade seria negativa, né? Então a gente diz que o movimento é retrógrado. Quando a velocidade está indo para lá, nesse caso aqui é progressivo, para cá é retrógrado. E em relação à aceleração? Bom, a aceleração ela tem um macetezinho. Quando a aceleração estiver no mesmo sentido que a velocidade, o movimento é acelerado. Ou seja, aquele valor ali da velocidade está aumentando, né? Está se distanciando do zero. E quando a aceleração tem o sentido oposto à velocidade, então o que está acontecendo? A velocidade está diminuindo, né? Ela está se aproximando do zero, nesse caso. Então, quando a aceleração tem o mesmo sentido que a velocidade, a gente diz que o movimento é acelerado. E quando ela tem sentido oposto à velocidade, a gente diz que o movimento é retardado, né? A gente está diminuindo o módulo da velocidade com o movimento retardado. Então, vamos ver aqui alguns casos, né? Quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento será progressivo acelerado. Nesse caso aqui que eu criei, em que o eixo está indo para a direita, o vetor velocidade está indo para a direita e a aceleração também está indo para a direita. Então será progressivo acelerado. Quando a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, o movimento está indo, a velocidade está indo para a direita, né? Porém a aceleração está indo para a esquerda, né? Os vetores. Então o movimento ainda é progressivo, né? O movimento ainda está para cá, porém perceba que ele está sendo desacelerado, né? Porque a aceleração está diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Então ele está sendo retardado. E supondo que essa aceleração seja constante, o que vai acontecer? Eventualmente o movimento vai parar, né? A aceleração vai diminuir tanto a velocidade que a velocidade em uma hora vai ser zero, e caso a aceleração continue, né? A velocidade vai mudar de sentido, né? Eventualmente a velocidade vai vir para cá, ou seja, ele está indo para a direita, cada vez mais devagar, eventualmente ele para e começa a ir para a esquerda, né? Nesse caso. Quando a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, o movimento será retrógrado, retardado. Ou seja, nesse caso, a bolinha aqui está indo para a esquerda, só que a aceleração está indo para a direita, né? Ou seja, ela está indo para a esquerda cada vez mais devagar, eventualmente ela vai parar e vai começar a ir para a direita. E o último caso possível é quando a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, o movimento será retrógrado acelerado. Ou seja, a velocidade está para a esquerda aqui, a aceleração também está para a esquerda, e ele está indo cada vez mais rápido para a esquerda, né? Porque a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido.
Precisarei fazer uma breve pausa agora para tomar água, porque a minha voz está começando a falhar. Retornando à gravação. Peço perdão pela pausa e eu espero que não precise fazer mais nenhuma pausa. Vamos para o tópico de queda livre. Nela, todos os objetos movem-se em direção ao centro da Terra com aceleração constante. Então, lembra daquele caso em que a gente já achou, né, as fórmulas para aceleração constante? Aqui, ó, movimento com aceleração constante. A gente já deduziu, né, as fórmulas que a gente vai utilizar. E agora vamos aplicar ela para quando a aceleração é a gravidade, né? Tá aqui. Bom, a aceleração agora a gente vai chamar de g, né? E ela é dada por 9,8 metros por segundo quadrado. Então vamos para um exemplo aqui. Aqui eu criei um exemplo em que um menino em cima da Terra, né, está jogando um objeto para cima, né, uma bola. Perceba que o eixo que eu criei, ele está apontando para cima, né? É um eixo Y apontando para cima. Caso o eixo Y aponte para cima, a aceleração será negativa. E caso o eixo Y aponte para baixo, a aceleração será positiva. Por que isso? Lembra que eu falei do movimento progressivo, retrógrado, acelerado e desacelerado, né? Retardado? Perceba que nesse caso que eu criei aqui, que o eixo de posição está indo para cima, a aceleração ela sempre é em direção à Terra, né? Ao centro da Terra. Então, o eixo da posição está oposto ao eixo da aceleração. Então, ela está tendo um efeito negativo, né, no movimento. Ela está tendo um efeito retrógrado, retardatário. Ela está atrasando o movimento nesse caso aqui, porque a posição é para cima e ela está para baixo. Então vamos lá. Caso o menino jogue a bola no y igual a 0, a bola irá com velocidade inicial, né, para cima. Nesse caso, como o eixo está para cima, a velocidade terá valor positivo, né, porque ela está indo na direção do eixo. E ela está sendo diminuída pela aceleração, né, que está com direção com sentido oposto. Então, a aceleração vai diminuindo o movimento até ele chegar no y máximo. Nesse caso aqui, a velocidade é igual a 0, né? E agora a aceleração começa a fazer a velocidade ficar negativa, né? Porque agora a velocidade vai ser apontada para baixo, né? Para baixo. Então, quando ela atingir o y máximo, ela vai começar a descer e agora com velocidade negativa, né? Isso, obviamente, para o caso que eu criei aqui, em que o eixo está apontado para cima. Se o eixo estivesse apontado para baixo, então seria uma queda, né, livre, a bola já estaria aqui em cima e a velocidade estaria só aumentando, né, o valor positivo, porque o eixo estaria para baixo agora. E a aceleração também seria positiva. E essas são as formas que a gente vai utilizar. Essas a gente já deduziu, né, naquele caso de movimento com aceleração constante. E vai ser velocidade final igual a velocidade inicial menos gt, que é a aceleração vezes o tempo, né? E posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E por fim, a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes a aceleração vezes a diferença entre a posição final e a inicial, certo? E por fim, para finalizar a aula, vamos ver uma técnica para analisar o movimento no caso em que a aceleração não é constante, né? Será uma integração gráfica na análise do movimento. Vamos colocar A igual a dv, né, a derivada da velocidade em relação ao tempo, o que implica que dv será igual a dt, que implica que se a gente integrar esses termos de t0 até t1, né, a gente está integrando de t0 até t1, esses valores de tempo, será integral de t0 até t1, dv igual a integral de adt de t0 até t1,
que implica que, vamos fazer integral, né? Essa aqui vai ficar V1 menos V0 igual a, essa aqui a gente deixa mesmo, fica a integral de T0 até T1 de ADT, o que implica que V1 será V0 mais a integral de T0 até T1 de ADT. V1 é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, né? Vamos analisar esse termo aqui. A integral de T0 até T1, quer dizer, a integral de ADT de T0 até T1 vai ser a área sobre a curva no gráfico de aceleração versus T, né, de tempo, entre T0 e T1. Ou seja, esse termo aqui, ele é equivalente a essa área, né? Perceba que essa área ela é obtida multiplicando uma aceleração, né, um valor de aceleração aqui, a altura, né, desse retângulo, vezes a base dele, né, que é em tempo. Então, essencialmente, o que a gente está fazendo aqui é uma aceleração vezes um tempo, né? Isso é metro por segundo ao quadrado vezes segundo. A gente pode cortar aqui, né? E essa área, portanto, ela tem a seguinte unidade de medida, né? Metro por segundo. Ou seja, a área sobre a curva aqui, ela representa uma velocidade. E perceba, isso faz todo o sentido dimensional. Porque, voltando para essa fórmula aqui, né? Perceba que nessa fórmula, a gente está dizendo que uma velocidade vai ser igual a uma velocidade mais esse termo aqui, né? A gente só pode somar esse termo com uma velocidade, com outro termo, se eles tiverem a mesma dimensão, né? Tem que ter uma correspondência dimensional aqui, uma coerência dimensional. Velocidade vai ser igual a velocidade mais uma outra velocidade. Então, a gente comprovou, né, que isso aqui está coerente. Agora vamos para um outro caso, né, que a gente quer analisar a velocidade. Vai ser velocidade igual a derivada da posição em relação ao tempo, que implica que dx será v igual a dt, não, dx será igual a v dt, integrando dos dois lados a gente tem a integral de dx de t0 até t1 igual a integral de v dt de t0 até t1, que implica que x1 menos x0 será a integral de v dt de t0 até t1, que implica que x1, que é a posição final, será igual à posição inicial mais a integral de v dt de t0 até t1. Novamente, vamos analisar esse termo. A integral de t0 até t1 vdt será igual à área sobre a curva no gráfico de velocidade versus tempo entre t0 e t1. Perceba, novamente, essa área é determinada por uma velocidade vezes um tempo, né? Ou seja, é metro por segundo vezes segundo, a gente corta e a gente prova que o que essa área representa é, na verdade, um espaço, né? É um comprimento, para ser exato. E isso faz todo sentido, porque nessa equação a gente está somando o comprimento, a gente está dizendo que um comprimento é igual a um comprimento mais esse termo aqui, essa integral, né? E a gente acabou de provar que essa integral tem a dimensão igual a metro, que é um comprimento. Ou seja, essa equação tem coerência dimensional, que vai ser um comprimento igual a um comprimento mais um comprimento. E com isso eu finalizo a parte teórica da aula e a próxima aula será de exercícios. Obrigado pela atenção até agora.